Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado, ó Pai, pela Tua bondade, a Tua misericórdia em nossas vidas. Pedimos perdão por todos os nossos pecados. Te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio que o Senhor nos deu de podermos Te louvar. Pedimos agora pela meditação em Tua Santa Palavra, que o Teu Santo Espírito possa estar iluminando a cada um nessa manhã, para compreender, colocar em prática e testemunhar do Teu amor. Nós oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Bem, irmãos, hoje nós vamos estudar um tema e vamos intitular como a graça de Deus. Nós vamos, no decorrer do estudo, tocar em um assunto um pouquinho polêmico, mas isso já faz parte das nossas escolas dominicais, né? Às vezes nós tratamos um assunto um pouco mais polêmico para que os irmãos tenham maturidade para lidar com esses assuntos sem tropeçar e também saber como lidar no dia a dia. E às vezes nós nos deparamos no dia a dia com esses assuntos, somos confrontados às vezes e precisamos ter respostas para que possamos dar testemunho da nossa fé. Nós vamos observar uma história em 1 Samuel, capítulo 20. 1 Samuel, capítulo 20, a partir do versículo 1. Nós vamos ler todo o capítulo para entendermos a história e aí vamos tirando lições para nossas vidas. E quando formos tratar desse assunto um pouco mais polêmico, eu vou falar para que a gente possa compreender. 1 Samuel, capítulo 20. Vai falar sobre aquela história de Davi e Jonatas, né, a amizade que eles tinham e como se desenvolveu, né, se desenrolou essa amizade até para livrar a própria vida do rei Davi, que até então não era rei ainda, né, da morte. Ele foi livre da morte por conta da misericórdia de Deus, lógico, em primeiro lugar, e também a amizade que ele tinha com Jonatas, né, fez com que Jonatas ajudasse ele a não ser morto pelo próprio pai de Jonatas, né, que era um amigo de Davi. Muito bem. Diz assim a palavra de Deus: Então fugiu Davi da casa dos profetas em Ramá, e veio e disse a Jonatas: Que fiz eu? Qual é a minha culpa? E qual é o meu pecado diante de teu pai, que procura tirar-me a vida? Então aqui Davi conversando com Jonatas, que podíamos dizer que era o seu melhor amigo, né? Amigos bem fiéis um ao outro. E o pai de Jonatas era quem? Saul, né? Que era o rei nessa época, era o rei de Israel. Era o rei Saul. E Jonatas era filho do rei Saul. E o rei Saul queria matar Davi. Vamos dizer assim, o melhor amigo de Jonatas. E aí, Jonatas não estava sabendo de nada. Davi chega e pergunta para ele: O que foi que eu fiz? Né? Qual a minha culpa que teu pai quer me matar? E aí, Jonatas responde: né? Tal não suceda, não serás morto. Meu pai não faz coisa nenhuma, nem grande nem pequena, sem primeiro me dizer. Por que, pois, meu pai me ocultaria isso? Não há nada disso. Ou seja, Jonatas não estava sabendo dessa trama de Saul, que Saul queria matar Davi. É tanto que Jonatas afirma com certeza: não, isso é conversa, meu pai não quer lhe matar, senão ele teria me dito. E tudo que ele faz, ele me diz, né? Ele não faz coisa nenhuma, nem grande nem pequena, sem primeiro me dizer. Então, Jonatas não sabia. Então Davi respondeu enfaticamente: Muito bem sabe teu pai que da tua parte achei mercê. Ou seja, nós somos amigos. Seu pai sabe disso. Eu achei mercê, ou seja, graça, favor da tua parte. Então, ele não diria a você, né, que iria me matar. Pelo que disse consigo: Não saiba isto, Jonatas, para que não se entristeça. Tão certo como vive o Senhor e tu vives, Jonatas, apenas há um passo entre mim e a morte. Então, Davi enfatiza: seu pai realmente quer me matar. Ele só não lhe disse porque ele sabe que nós somos amigos. E você ficaria muito triste com isso. Por isso que ele não lhe falou nada. Davi falando para Jonatas, né? Então disse Jonatas a Davi: O que tu desejares, eu te farei. Então Jonatas já fica assim como que acreditando agora, né? Então o que é que você quer que eu faça? Estou tentando falar com outras palavras, ver se fica mais claro o entendimento, né? Jonatas diz: O que é que você quer que eu faça? Então Davi disse a Jonatas, né? Disse Davi a Jonatas: Amanhã é a festa da lua nova,
em que sem falta deveria assentar-me com o rei para comer, mas deixa-me ir, e esconder-me-ei no campo até a terceira tarde. Então tinha essa festa lá, e Davi deveria estar assentado lá com o rei, Saul, que era o pai de Jonatas. E aí Davi disse, olha, deixa eu ir, falando com Jonatas, né? Eu vou me esconder no campo até a terceira tarde, vamos ver o que é que vai acontecer. Se teu pai notar a minha ausência, dirás, Davi me pediu muito que eu deixasse ir a toda pressa a Belém, sua cidade, porquanto se faz lá o sacrifício anual para toda a família. Então Davi estava orientando Jonatas, se teu pai perguntar por mim, você vai dizer que eu tive que ir lá para Belém, a minha terra, a minha família, para realizar lá o sacrifício anual com a minha família. Diga isso para ele. Só que Davi estava mentindo, né? Estavam armando uma mentira aqui, porque Davi realmente não iria para lá. E aí, irmão? Então, já que na Bíblia Davi, que um dia foi rei, né? Por um tempo foi rei, ele foi chamado homem segundo o coração de Deus. Se ele mentiu, eu também posso mentir, né? E aí? Né? Escola dominical é para isso, né? Para a gente refletir, né? Não, irmãos, é lógico que não, porque a Bíblia diz que o pai da mentira é quem? É o diabo, é Satanás. Então nós não podemos mentir. Davi errou em fazer isso, certo? Então aqui por isso que a Bíblia, irmãos, é tão confiável, porque ela não esconde o erro ou os erros dos seus personagens, certo? Alguns livros que nós lemos, por exemplo, seculares, né? Conta a história de pessoas e só conta o lado bom da história, não é? Só o que eles fizeram de bom e tal. Aí quando a gente vai ver aqueles livros que contam realmente a história da pessoa, que chama de biografia, né? Vai contando só mais o lado bom da história, o que aquela pessoa fez de bom e tudo mais. A Bíblia não. A Bíblia ela fala das coisas boas, mas também fala das coisas ruins que os seres humanos fazem, até dos servos de Deus, para mostrar o quê? Que ela não esconde nada. Ela é um livro verdadeiro e totalmente confiável, porque fala até dos nossos erros. E o Davi foi chamado, né, um homem segundo o coração de Deus, um homem misericordioso, por isso que era chamado de homem segundo o coração de Deus, mas ele tinha erros também, teve pecados. Não só esse da mentira, né, mas tantos outros. Mas o foco não é falar sobre a vida de Davi, no seu todo, né? É só para a gente observar esse detalhe, que ele mentiu, fez algo de errado, e nós não devemos fazer isso, certo? Muito bem, versículo 7, se disser assim, está bem, então teu servo terá paz. Porém, se muito se indignar, sabe que já o mal está de fato determinado por ele. Então Davi estava dizendo para Jonatas, olha, teu pai vai perceber a minha ausência lá na festa. Você vai dizer isso quando ele perguntar por mim, né? Você vai dizer que eu fui lá para Belém, realizar o sacrifício lá com a minha família. Se ele não ficar com raiva, se ele disser, está bem, tá bom, tudo bem, sem problema, né? Então, tranquilo. Você vai perceber que seu pai realmente não quer me matar e eu vou ficar em paz. Porém, né, se ele se irá, se indignar, se Saul ficar com muita raiva, então você vai perceber que ele realmente quer me matar. Ou seja, que o mal está de fato determinado por ele, ele realmente quer me fazer mal. Era esse o sinal, né, podemos dizer assim, que Jonatas ia perceber se o pai dele, Saul, realmente queria matar Davi ou não. Ou seja, se Davi estava falando a verdade ou não nesse quesito, né, de que Saul queria matar ele, Davi. Versículo 8, usa, pois, de misericórdia para com o teu servo, porque lhe fizeste entrar contigo em aliança no Senhor. Se, porém, há em mim culpa, mata-me tu mesmo, porque me levarias a teu pai. Então Davi está dizendo, com outras palavras, né? Olha, eu não fiz nada. Se eu fiz alguma coisa de errado, me mate logo você mesmo. Não precisa nem você me entregar para o seu pai, não. Pode me matar. Davi sabia que não tinha feito nada de errado. Era Saul com ciúmes de Davi e queria matar ele, né? Mas Davi não tinha culpa. Então disse Jonatas, longe de ti tal coisa. Porém, se de alguma sorte soubesse que já este mal estava de fato determinado por meu pai, para que viesse sobre ti, não tu declararia eu? Então Jonatas está dizendo o quê? Olha, eu sei que você não fez nada de errado. E se eu soubesse que meu pai queria lhe matar, eu mesmo teria lhe dito. Tá? É isso que Jonatas está dizendo para Davi. Perguntou Davi a Jonatas, quem tal me fará saber, se por acaso teu pai te responder asperamente? Então, Davi traçou o plano, expôs para Jonatas, o meu plano é esse, para você identificar se seu pai quer me matar ou não.
Agora, como é, Jonatas, que você vai me dizer se seu pai realmente quiser me matar? Agora, Jonatas foi dizer para Davi o plano, né? Tá bom, eu vou te comunicar dessa forma. Então disse Jonatas a Davi: vem e saiamos ao campo. E saíram. E disse Jonatas a Davi: o Senhor, Deus de Israel, seja testemunha. Amanhã ou depois de amanhã, a estas horas, sondarei meu pai. Se algo houver favorável a Davi, eu te mandarei dizer. Então fique tranquilo, Davi, que eu vou lhe comunicar de alguma forma. Vou sondar como é que está a situação e vou lhe dizer. Então, ou melhor, mas se meu pai quiser matar, fazer-te mal, faça com Jonatas o Senhor o que a este aprouver. Se não tu fizer saber, eu, e não te deixar ir embora, para que sigas em paz, e seja o Senhor contigo, como tem sido com meu pai. O que é que esse versículo quer dizer? Tem uns versículos que são meio complicados, né? A gente entender. Vou tentar traduzir, né? Jonatas está dizendo para Davi o seguinte: olha, não se preocupe, certo? Porque se o meu pai quiser te fazer mal e eu não te comunicar, que eu morra. É isso que ele está querendo dizer, ó. Se meu pai quiser fazer-te mal, faça com Jonatas, o Senhor, o que a este aprouver. Que ele me mate, se ele quiser, se eu não, tu fizer saber. E não te deixar ir embora. Ou seja, Jonatas está dizendo: Davi, não se preocupe, eu não vou te trair. Nós somos amigos, eu não vou trair você. Se meu pai realmente quiser te fazer mal, eu vou deixar você ir embora, não vou te entregar para o meu pai. Se eu não fizer isso, eu não te livrar, que o Senhor faça comigo o que quiser, até me mate se Ele quiser. Faça-se com este o que o Senhor aprouver, o que Ele quiser fazer. Ou seja, que Ele me castigue. Então Jonatas estava se dispondo a ser castigado por Deus se não ajudasse Davi a se livrar da ira de Saul. Certo? E ainda estava abençoando Davi, ó, e seja o Senhor contigo. E o Senhor te abençoe, né? E eu vou te deixar embora, se caso meu pai que realmente quiser te matar, se eu comprovar isso, né? Se eu então ainda viver, porventura não usarás para comigo da bondade do Senhor, para que não morra? Nem tampouco cortarás jamais da minha casa a tua bondade, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra todos os inimigos de Davi. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: vingue o Senhor os inimigos de Davi. Então Jonatas estava totalmente alinhado com Davi, né? Eles tinham uma amizade muito forte e eles fizeram essa aliança, né? De um defender o outro, podemos dizer assim, um proteger o outro, e ainda está disposto, né? A até desejar, vamos dizer assim, o mal. Vou usar essa palavra, mas os irmãos vão entender, né? Não é que o servo de Deus tem que desejar o mal dos outros, mas eles tinham essa posição, né? Esse posicionamento de até que os inimigos fossem vingados, os inimigos de Davi, né? Se alguém é inimigo de Davi fizer algo mal contra Davi, que o Senhor vingue esses inimigos, certo? Eles tinham essa amizade fortíssima aqui, Jonatas e Davi. Jonatas fez jurar a Davi de novo, pelo amor que este lhe tinha, porque Jonatas o amava com todo o amor da sua alma. Agora vai começar o assunto polêmico, né? Que eu falei. O que é que vocês entendem nesse versículo 17? Jonatas fez jurar a Davi de novo, pelo amor que este lhe tinha. Jonatas amava Davi. Porque Jonatas o amava com todo o amor da sua alma. Que negócio esquisito é esse? Um homem ama o outro. Né? Aqui tem pessoas que usam esse versículo para apoiar o relacionamento homossexual. Certo? É por isso que eu disse que era um assunto polêmico, né? Porque hoje as pessoas atiram pedra nos crentes quando eles falam de homossexualismo. Porque acham que o crente está falando mal, é homofobia, não sei o que mais lá, né? Meio mundo de bia que tem por aí, né? Só, irmãos, que nós crentes, nós não detestamos os homossexuais. Pelo contrário, nós os amamos. Nós queremos a misericórdia de Deus sobre a vida deles. Porque a Bíblia não aprova esse tipo de comportamento homossexual.
Não sou eu que não aprovo. É Deus que não aprova. Está escrito na sua palavra que os efeminados não herdarão o reino de Deus. Certo? Que essa prática homossexual é algo abominável diante de Deus. Assim como é o adultério, assim como é o assassinato, assim como é o roubo, a bebedice e por aí vai. Tantos outros pecados que também são abomináveis diante de Deus. O homossexualismo está lá na lista. Certo? O problema dos homossexuais é que eles não querem aceitar que estão em pecado. Diz que não, mas é amor. Mas é um amor contra a vontade de Deus. Certo? É igual a pessoa que bebe, ela tem amor pela bebida, pela festa, pela farra. Mas Deus aprova aquele tipo de comportamento? Não. Mas é porque eu amo aquele momento, né, de estar ali envolvido na bebida, na festa, com a amizade, com os meus amigos. Mas Deus não aprova aquilo. É um amor que você tem, um apego que você tem àquilo, mas Deus não aprova. É como uma pessoa que se torna, às vezes, um pistoleiro, né? Na nossa linguagem. O cara recebe dinheiro para matar alguém. Eu já ouvi histórias que tem deles que ficam tão viciados em matar, que às vezes eles matam até de graça. Só pelo desejo de matar, para matar aquele vício. Eles se viciaram em matar. Certo? É um amor que eles desenvolvem, um apego por aquilo. Mas é uma prática que Deus condena. Tem gente, irmãos, que pratica o roubo, não é nem porque precisa. Tem deles que se vicia em roubar. Se não roubar, não está satisfeito. Tem deles que tem um emprego, ganham dinheiro, sustenta a família, mas tem que roubar alguma coisa. Certo? Já ouvi todo tipo de história no meio do mundo, né? Então, tem práticas que o ser humano tem na sua vida que não é porque eu quero fazer ou tenho vontade de fazer que eu tenho que fazer. Eu tenho que analisar se é o que Deus quer ou não, se é algo que Deus aprova ou reprova. Então, o comportamento homossexual é algo que Deus reprova. Não porque Deus odeia os homossexuais, é porque é uma prática pecaminosa e Deus quer o arrependimento dessas pessoas, para que elas se voltem para Deus e deixem essa prática que não agrada a Ele. Aí alguns usam as desculpas, né? Mas é uma doença e tal. Realmente é uma doença. Essa doença tem nome. E se chama pecado. Pecado. Por que é pecado? Porque é uma desobediência a Deus, não é não? Se alguém lhe perguntar um dia, irmão, o que é pecado? Você vai dizer o quê? Desobedecer a Deus. Entendeu? Algumas pessoas têm até dificuldade de se chegar para o evangelho, porque elas dizem, não, eu não tenho muita culpa diante de Deus, eu nunca matei, nunca roubei, nunca fiz mal a ninguém. Eu estou careca de ouvir isso, né? Nunca matei, nunca roubei, nunca fiz mal a ninguém. Como se só existissem esses 3 tipos de pecado. Pecado é desobedecer a Deus. Certo? Desobedecer a Deus. Isso é pecado. Independente do que seja. Coisas pequenas, que nós achamos que é pequenas, ou coisas grandes, né? Mentir é pecado? É. Matar alguém é pecado? O que é pior? Mentir ou matar? Diante de Deus tudo é pecado. Certo? Nós poderíamos até dizer que é a mesma coisa. Não tem um pior do que o outro. Irmão, você não está doido, não? Matar, é lógico que matar é pior do que mentir. Aos olhos humanos, é. Mas nos olhos de Deus, não. Vou explicar por quê. A lei de Deus é como uma corrente. Certo? Vocês conhecem o que é uma corrente, né? Tem os elos, nós chamamos de elos. Tem um círculo oval, né, vamos dizer assim, que não é bem um círculo, é oval o formato de cada elo. Eles são ligados assim, ó, entrelaçados, né? Quando você quebra um elo, você quebrou a corrente. Então você quebrou a lei de Deus. Então quando se comete um pecado, você quebrou a lei de Deus. E quando Deus analisa o pecado é dessa forma. Quebrou a minha lei. Não é, não, peraí, esse aqui matou, então ele é pior, espiritualmente falando, do que o que mentiu. Nos olhos humanos é pior, os nossos olhos limitados. Mas no que diz a eternidade, a espiritualidade,
É a mesma coisa, porque quebrou a lei de Deus. Certo? Aí, é isso que alguns seres humanos têm dificuldade de entender. O que acha porque nunca matou, não, eu só minto, a mentirinha do bem, né? Nunca matei. Acha que é muito santo, e não é. Vocês, eu não vou lá na história, né, porque vai tomar muito tempo, mas só relembrar a história de Ananias e Safira. Qual foi o pecado deles para eles serem mortos? Eles foram mortos. Marido e mulher, Ananias e Safira. Qual foi o pecado deles? Foi mentir. A Bíblia diz, quem te fez mentir contra o Espírito Santo? O problema deles não foi esconder o dinheiro. Foi a mentira. Eles morreram, os dois. Viu? O marido morreu, depois a mulher chegou, aí eles confrontaram a mulher apoiou a mentira do marido, morreu também. Foram mortos por causa de uma mentira. Então, por que tem essas histórias na Bíblia? Para que nós possamos entender como Deus enxerga o pecado. Então, o homossexualismo é dessa forma. Ele não é pior ou melhor do que outros pecados. É um pecado, porque Deus disse que não pode. Deus fez homem e mulher. Então, não é para ter relacionamento entre dois homens ou entre duas mulheres. Porque se houver, é desobediência a Deus. Porque Deus não criou dois homens, dois Adãos, foi? Ou duas Evas. Porque se fosse para ter relacionamento entre dois homens ou duas mulheres, Deus teria feito assim, né? Ou teria criado dois homens, e aí teria colocado o útero nos homens, para que eles pudessem engravidar e dar posteridade, ou teria criado duas mulheres e ter dado o órgão masculino para a mulher, para poder ter também a proliferação das gerações, né? Ou seja, nascer gente. Mas Deus não fez assim. Deus fez homem e mulher. Então esse amor que Davi e Jonatas tinham, não era esse amor homossexual. No português fica difícil da gente entender, né? O que a gente acha amor. Amor é amor, né? Quando você vai para o grego, existem vários tipos de amor. No Brasil também tem vários tipos de amor. Só que não tem um nome para cada tipo de amor. Tudo é amor, né? No grego tem um nome para cada tipo de amor. Tem a maior qualidade de amor, que é o amor ágape, que é o amor de Deus para conosco. Esse ágape é em grego. É a palavra grega para o amor sacrificial, o amor de Deus para com o ser humano. Tem um outro tipo de amor, que é chamado de amor fíleo, que é o amor de amigo. É esse amor aqui, ó, que Davi tinha para com Jonatas. Era esse amor de amigo. Eles tinham uma amizade muito forte. Eu posso dizer que amo o irmão Assis? Posso, com amor de irmão, amor de amigo. Não é um amor homossexual. Porque a palavra amor para esse tipo de sentimento, vamos dizer assim, né, é o amor eros. No grego é chamado de amor eros, que é o amor erótico. Aí é um amor entre marido e mulher, para eles terem aquela relação íntima entre marido e mulher, para gerar filhos e tudo mais. Esse é o amor eros. Não é esse tipo de amor que Davi tinha para com Jonatas. Então, não posso pegar esse versículo e embasar que Deus aprova o homossexualismo, porque Davi e Jonatas se amavam. Mas eles não se amavam com amor eros. Não era um amor erótico. Eles queriam beijar na boca um do outro, né? Ou ter relacionamento íntimo um com o outro, não. Era um amor de amigo. A amizade forte que eles tinham. Não tinha nada de homossexualismo. Certo? Então, só para explicar, porque às vezes vocês podem ser confrontados algum dia com isso. Às vezes até algum homossexual pode um dia confrontar vocês com isso. Né? E repito, e digo, nós não odiamos os homossexuais. Nós amamos eles. Queremos que eles se arrependam do pecado em que eles vivem e se voltem para Deus, se rendam aos pés do Senhor. Assim como alguns de nós aqui tínhamos pecados terríveis também. E precisamos nos converter para receber o perdão de Deus. E tantos outros pecados, adultério, assassinato, roubo, bebedice, como eu já falei, e tantos outros. Né? Temos que fugir dessas coisas, porque Deus não aprova. Então, não é porque eu quero ou não quero, ou apoio ou deixo de apoiar. É o que Deus quer ou Ele não quer. É o que Ele apoia ou o que Ele deixa de apoiar. É Deus, e não a minha vontade. Então disse Jonatas, amanhã é a festa da lua nova. Perguntar-se-á por ti, porque o teu lugar estará vazio. Ao terceiro dia descerás apressadamente e irás para o lugar em que te
escondeste no dia do ajuste, e fica junto à pedra de Ezel. Atirarei 3 flechas para aquele lado, como quem atira ao alvo. Eis que mandarei o moço e lhe direi, vai, procura as flechas. Se eu disser ao moço, olha que as flechas estão para cá de ti, antes de ti, traze-as. Então vem Davi, porque tão certo como vive o Senhor, terá paz e nada há que temer. Então Jonatas estava dizendo para Davi, ó, depois que eu souber lá a situação, diante de Saul, né, o meu pai, se ele não quiser te matar, eu vou atirar as flechas antes do moço. E vou dizer a ele, olha, as flechas estão para cá de ti. Então quando você ouvir isso, então é porque Saul não quer te matar. Pode vir em paz. Beleza. Porém, se disser ao moço, olha que as flechas estão para lá de ti, vai-te embora, porque o Senhor te manda ir. Então era o sinal, né, que Jonatas estava dando. Vai depender das flechas que vai atirar. Se eu atirar as flechas para cá do moço, Saul não quer te matar. Se eu atirar para lá do moço, Saul quer te matar. Vai embora. Quanto àquilo de que eu e tu falamos, eis que o Senhor está entre mim e ti para sempre. Ó, firmar a aliança. Nós já fizemos essa aliança e Deus é testemunha disso. Certo? Escondeu-se, pois, Davi no campo, e sendo a festa da lua nova, pôs-se o rei à mesa para comer. Assentou-se o rei na sua cadeira, segundo o costume, no lugar junto à parede, Jonatas defronte dele e Abiné ao lado do sul, mas o lugar de Davi estava desocupado. Porém, naquele dia não disse Saul nada, pois pensava, aconteceu-lhe alguma coisa pela qual não está limpo, talvez esteja contaminado, de forma espiritual, né? Sucedeu também ao outro dia, o segundo da festa da lua nova, que o lugar de Davi continuava desocupado. Disse, pois, Saul a Jonatas. Agora ele já, o segundo dia, ele não veio? Saul era o pai de Jonatas. Tanto que diz, Jonatas, seu filho. Por que não veio a comer o filho de Jessé, nem ontem, nem hoje? Ele tinha tanta aspereza, né? Saul tinha tanta aspereza com Davi, que não chamou ele nem pelo nome. Disse, foi o filho de Jessé. E Jessé era o pai de Davi, né? Respondeu Jonatas a Saul, Davi me pediu encarecidamente que eu deixasse ir a Belém. Então, Jonatas estava cumprindo a parte do acordo, né? Ele me disse, peço-te que me deixes ir, porque a nossa família tem um sacrifício na cidade, e um de meus irmãos insiste comigo para que eu vá. Se, pois, agora achei mercê aos teus olhos, peço-te que me deixes partir, para que veja meus irmãos. Por isso, não veio à mesa do rei. Então, Jonatas disse, olha, ele foi realizar o sacrifício, me pediu e eu deixei ele ir, né? Então, se acendeu a ira de Saul contra Jonatas, ficou com raiva do próprio filho, e disse-lhe, filho de mulher perversa e rebelde, não sei eu que elegeste o filho de Jessé para a vergonha tua e para a vergonha do recato de tua mãe? Pois enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem seguro o teu reino, pelo que manda buscá-lo agora, porque deve morrer. Então Saul expressou aqui a sua ira e a sua indignação, porque ele realmente queria matar Davi. E aí Jonatas respondeu a Saul, seu pai, e lhe disse, por que há de ele morrer? Que fez ele? Jonatas queria saber o que foi que Davi fez para morrer. Vocês lembram da história de Jesus? Como foi parecido? Quando levaram Jesus perante Pilatos, o que foi que Pilatos perguntou ao povo? O povo queria matar Jesus, né? Que Jesus morresse. Aí levaram para Pilatos julgar, que era governador naquela época. Aí Pilatos sondou, não viu mal nenhum em Jesus, aí foi perguntar ao povo, o que foi que ele fez? Não foi? Está vendo como é parecido a história? Aí você observa, algumas coisas na Bíblia que estão escritas são figuras do que aconteceria com Cristo. É para a gente perceber, mais ou menos, são figuras. Aqui o que aconteceu com Davi, a figura do que aconteceria com Cristo. Assim como Pilatos perguntou, o que foi que ele fez? Jonatas perguntou também com relação a Davi. O que foi que ele fez? É como se Saul aqui estivesse representando o povo judeu que pedia a morte de Jesus, Jonatas representando aqui o Pilatos, certo? Porque era o intermediador, né, entre os acusadores e o acusado. Os acusadores na época de Jesus eram o povo judeu. O acusado era Jesus. Aqui o acusador era Saul. E o acusado era Davi. E quem estava intermediando era Jonatas. É como se ele estivesse representando Pilatos, né? Não queria mal nenhum a Davi. E assim como Pilatos não queria mal nenhum a Jesus, porque não viu nele crime algum, né? E aí Saul atirou-lhe
com a lança para o ferir. O cara atirou no próprio filho, a lança, né? Com isso, entendeu Jonatas que, de fato, seu pai já determinara matar a Davi. Então, Jonatas entendeu, é realmente meu pai que ia matar Davi. Quase me mata, né? Imagina o Davi. Pelo que Jonatas, tendo encolerizado, todo encolerizado, né, ficou com raiva, se levantou da mesa e, neste segundo dia da festa da lua nova, não comeu pão, pois ficara muito sentido por causa de Davi, a quem seu pai havia ultrajado. Na manhã seguinte, saiu Jonatas ao campo, no tempo ajustado com Davi, e levou consigo um rapaz. Então disse ao seu rapaz: corre a buscar as flechas que eu atirar. Então correu e ele atirou uma flecha, que fez passar além do rapaz. Chegando o rapaz ao lugar da flecha que Jonatas havia atirado, gritou Jonatas atrás dele e disse: não está a flecha, mais para lá de ti? Tornou Jonatas a gritar: apressa-te, não te demores. O rapaz de Jonatas apanhou as flechas e voltou ao seu senhor, a Jonatas, né? O rapaz não entendeu coisa alguma, só Jonatas e Davi sabiam desse ajuste. Então Jonatas deu as suas armas ao rapaz que o acompanhava e disse-lhe: anda, leva-os à cidade. Indo-se o rapaz, levantou-se Davi do lado do sul e prostrou-se o rosto em terra 3 vezes, e beijaram-se um ao outro e choraram juntos, Davi, porém, muito mais. Quem foi que se beijou? Quem? Davi e Jonatas se beijaram? Tá certo isso aí? Está escrito isso mesmo, é? É ou não? É. E agora, irmão? Você disse que os homens não se amavam com amor aéreo, agora estão se beijando, né? Que rumação é essa, né? No tempo passado, o povo judeu tinha uma saudação, que era chamada ósculo santo, que era um beijo no rosto que eles davam um do outro, certo? Era costume deles, do povo, não era homossexualidade. Os homens beijavam no rosto um do outro de forma a dar uma saudação, como se fosse um bom dia, olá, tudo bem, né? Shalom, que é a paz, e por aí vai, né? Era uma forma de saudação. Hoje, a gente não aperta a mão, né? Na nossa cultura, a gente aperta a mão para cumprimentar outra pessoa. Eles faziam o ósculo santo, era um beijo no rosto, certo? Não era um beijo na boca de 2 homens aqui. Então também não foi uma prática homossexual, certo? Como alguns podem dizer, mas Davi e Jonatas se beijaram. Beijaram aonde? Não foi na boca, certo? Não foi na boca. Então não era um beijo homossexual, isso é proibido por Deus, certo? Era o ósculo santo, era a saudação deles, certo? Disse Jonatas a Davi: vai-te em paz, porquanto juramos ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja para sempre entre mim e ti, e entre a minha descendência e a tua. Então se levantou Davi e se foi, e Jonatas entrou na cidade. Então aqui, Jonatas cumpriu a promessa que fez a Davi, né, de realmente proteger ele, podemos dizer assim, deixar ele ir embora. Ele não ia matar Davi, não ia entregar Davi para o pai dele, Saul, matá-lo, né? Cumpriu a sua parte no trato, certo? E aí nós observamos aqui, irmãos, esse paralelo, né, da história de Davi com a história do próprio Cristo. Vamos para 2 Samuel capítulo 9. 2 Samuel 9. Nós vamos observar aqui a graça, né? Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade, para que use eu de bondade para com ele por amor de Jonatas. Aqui Saul já tinha morrido, Jonatas já tinha morrido, Davi era rei. Certo? E Davi amava a Jonatas. O amor que nós já estudamos, né? Amor filho, amor de amigo e tal. Não era o amor eros. E ele queria fazer bondade para com os descendentes de Jonatas. E também de Saul. É tanto que ele cita o nome de Saul. Ainda, né, resta ainda alguém da casa de Saul para que use eu de bondade para com ele. Entenderam por que Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus? Porque podia bem Davi dizer: rapaz, Saul que foi me matar, eu quero lá saber da descendência dele, que se exploda tudinho, né?
morra. Se fosse nós, não era? Eu quero que sofra, né? Mas Davi não. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Era um homem misericordioso. E ele queria abençoar alguém da descendência de Saul, por amor de Jonatas. Ele tinha esse respeito por Jonatas, que foi um grande amigo dele, e ele queria abençoar alguém. Havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: És tu, Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Esse nome Lodebar significa sem pasto. Era uma terra de pobreza, podemos dizer assim, era um lugar pobre. E olha, você observa a história, né? Saul era rei, Jonatas, filho do rei, e o neto do rei, pobre. Estava morando na terra pobre, certo? Sem pasto. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Vindo Mefibosete era o filho de Jonatas, e Jonatas era o filho de Saul, a Davi. Então Davi mandou chamar Mefibosete. E aí quando Mefibosete chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, e disse-lhe a Davi. Davi falou com Mefibosete. Mefibosete, ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Você viu aí a misericórdia de Davi? Né? Mandou chamar aquele neto de Saul que estava lá desprezado, deu a herança para ele, a herança de Saul para ele. Vou dar as terras de Saul para ti, e você vai ter liberdade para comer pão na minha mesa. Misericórdia. E aqui, irmãos, nós vemos outro paralelo da história de Jesus. Jesus veio a esse mundo e ele usa de bondade para conosco. Né? O próprio Deus usa de bondade para conosco, por amor de Jesus. Deus usa de bondade para com o ser humano, de graça. Mefibosete merecia essa bondade de Davi? Não. Mas Davi quis usar de bondade para com ele. Então aqui é uma figura de Deus usando de bondade para conosco por amor de alguém. Davi usou de bondade para com Mefibosete por amor de alguém. Amor a quem? A Jonatas. Deus usa de bondade para com o ser humano por amor de alguém. Amor a quem? Jesus. Porque Jesus foi um servo fiel de Deus. Ele veio a esse mundo, obedeceu a Deus em tudo e morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Então Deus, por amor a Jesus, usa de graça, de bondade para com o ser humano. Ou seja, para concluirmos, se eu quiser desfrutar da graça, da bondade, da misericórdia de Deus, eu preciso de quem? De Jesus. Não é não? Porque Deus usa de bondade para com o ser humano por amor a Jesus. Então eu preciso amar Jesus para que eu receba dessa bondade, dessa misericórdia de Deus. Se eu não amar Jesus, Deus não vai usar de bondade para comigo. Porque Ele usa de bondade por amor a Jesus. Então eu tenho que amar Jesus, eu tenho que respeitar Jesus, eu tenho que seguir Jesus. Para que Deus use de bondade para comigo. Senão não vou desfrutar, né, dessa bondade de Deus na minha vida. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai querido, muito obrigado, ó Pai, pela Tua graça, Tua misericórdia. Agradecemos pela Tua palavra, Senhor, que nos ensina lições maravilhosas. Que a cada dia, Pai, possamos nos dedicar para aprender e para viver a Tua palavra, para a glória do Senhor. Nós pedimos as bênçãos do Senhor pelo restante do dia, a Tua proteção, o Teu cuidado. Que à noite possamos retornar, ó Pai, para juntos Te adorar e glorificar o Teu santo nome. Aprender também de Tua palavra. Nós oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom dia a todos, irmãos, e até a noite, se Deus quiser.